O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou do tradicional almoço do 11 de agosto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Durante o evento, Moraes foi perguntado sobre qual conselho daria aos estudantes que estão em formação. A coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas da São Francisco é essa união permanente entre os antigos alunos, atuais alunos e que teremos com os futuros alunos. O conselho é sempre dedicar a nossa vida ao direito, à democracia, porque é isso que fez a São Francisco ser a maior faculdade do Brasil. O que achou do conselho, Guta Pini? Olha, é estarrecedor ver que ainda colocam um microfone para esse ministro se manifestar sobre esse tipo de questão, ele dando conselho para alunos de direito. Gente, eu fico imaginando se hoje, por os advogados, a gente não consegue mais, você não lê mais na Constituição e nas leis a letra da lei. A Constituição, ela não existe mais, é a interpretação do ministro Alexandre de Moraes. Então, você imagina esses alunos, como é que fica essas questões do foro, da competência do tribunal, a caracterização dos crimes. A maior corte, a mais alta corte desse país, julgou um golpe de Estado que não aconteceu, um julgamento longo, com votos longos, durou dias, aquele teatro absurdo, a Procuradoria-Geral da República se submetendo àquilo. Então, é um escárnio, é um deboche. O direito, ele foi instrumentalizado para atingir os objetivos escusos desse sistema sujo. E o ministro, que tem um contrato de 129 milhões da sua esposa para ser explicado, ele está dando conselho para quem está estudando a lei, para quem está estudando o Estado de Direito, para quem estuda a moralidade. Gente, é surreal o que a gente está assistindo. Eu fico imaginando. Olha, hoje a gente olha para trás, a gente estuda a história e vê essas personalidades horrorosas, esses ditadores, e a gente imagina, nossa, mas o que a população fazia e estava assistindo tudo aquilo e não reagia? O que falarão de nós, dessa geração que está assistindo tudo isso? Porque é ridículo. Chega a ser infantil o que está acontecendo, de tão sem sentido que é. Nada se sustenta na realidade e nem na lei. O que dirá a história desses senadores ajoelhados? Porque se tem uma instituição culpada pelo que está acontecendo hoje nesse país, é o Senado da República. Porque o Senado poderia colocar o freio não só nos ministros que estão abusando do poder, mas também ao Procurador-Geral da República. O Senado Federal, e aqui fica o alerta, para quem não sabe as funções do senador, o Senado pode exonerar de ofício o Procurador-Geral da República. E se tem uma coisa que a Procuradoria-Geral da República não está fazendo, é o seu trabalho. Agora está pedindo para que os inquéritos do Lulinha baixem para a primeira instância, quando ficou num silêncio eloquente nos últimos casos que foram julgados lá no Supremo e que de forma alguma havia justificativa para isso. O mais recente, o desse sigilo da fonte que foi quebrado, busca e apreensão na casa também do jornalista. Então, é dentro desse contexto que o ministro está dando conselhos para estudante de direito. É um deboche. Eu não consigo pensar em outra palavra. Anderson Scardoelli, na sua análise, o ministro Alexandre de Moraes, ele é um bom conselheiro? Dani, Guta, vou fazer um comentário aqui sincero, que eu gostei da orientação, né, do conselho dele, né, dos estudantes, aí, os futuros formados em direito, se dedicarem ao direito e à democracia. Então, o conselho em si, bom. O problema é que o próprio conselheiro não segue o que ele aconselha, né, o que ele fala para ser feito, porque o ministro Alexandre de Moraes, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem respeitado as regras básicas do direito e dos valores democráticos do Brasil. O exemplo disso que a Guta mencionou foi que ele, neste mês aqui de agosto, ele numa canetada, numa decisão monocrática, ele violou
o direito ao sigilo da fonte do jornalista maranhense Luiz Pablo. Jornalista esse que fez uma série de reportagens sobre a família do Flávio Dino, também ministro do STF, fazendo uso irregular de carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então a gente tem um ministro no STF, da Suprema Corte do país, que não respeita um direito assegurado na Constituição Federal, que é o direito ao sigilo da fonte para a profissão de jornalista. Esse mesmo ministro, ele se acha digno de dar conselhos a estudantes da Universidade de São Paulo. E esse não é o primeiro caso, Dani, Guta, audiência, até mandei aqui para o nosso querido produtor Luciano Emiliano, um artigo do mestre Augusto Nunes em setembro de 2024, e que ele brinca, né? Ele fez uma entrevista com o Antigo Moraes, porque o Antigo Moraes era um jurista até respeitado, professor, e de fato defendia os valores democráticos. O atual Moraes fala uma coisa e faz outra, né? Ao mesmo tempo que pede respeito à democracia, ele mesmo não respeita o que está na Constituição Federal. Inclusive, nesse caso aí da violação do sigilo da fonte, rendeu o texto de capa da edição da semana passada da Revista Oeste, texto brilhantemente escrito por Adalberto Piotto, Democracia Torturada, e também a gente no site cobrindo, a gente acompanhou a repercussão internacional. Mais uma vez, com essa decisão de violar o sigilo da fonte, o Moraes foi notícia de forma negativa para ele na imprensa internacional. Diversas entidades ligadas à liberdade de imprensa, ligadas ao jornalismo no Brasil e no exterior, estão criticando aí essa postura do Moraes, que pede aí para respeitarem o direito e a democracia. Seria bom que o ministro Alexandre de Moraes ouvisse esse conselho, Dani. Você fez menção aí à edição de número 233, a respeito do artigo do Augusto Nunes, entrevista com o Antigo Moraes, em que o Augusto diz o seguinte: a versão 2018 do ministro certamente seria engaiolada pelo modelo atual. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.